Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos o Evangelho de Jesus. Como nós fazemos todos os sábados, com esse início da pandemia, né? Desde o início da pandemia nós estamos fazendo dessa forma, né? Online. Mas é uma forma de nós estarmos distantes e próximos ao mesmo tempo, né? Vamos dar as boas-vindas aqui a Jacinta, Lucas, Odete, Marcela, Poliana. Boa noite a todos. Nós vamos aguardar o coral. Juliana, solicita novamente, por favor, que você solicitou e passou. Solicita novamente. Boa noite a todos que estão entrando. Só aguardar um pouquinho o pessoal do coral fazer solicitação para eles entrarem para tocar e cantar para a gente. Vamos aguardar só mais um minutinho. Juliana, aí se você puder fazer solicitação novamente, tá? Nós tem algumas pessoas entrando, gente. Nós estamos iniciando o estudo do Evangelho de Jesus, como nós estamos fazendo todos os sábados. Sempre nesse horário, né, às 19h30. E na quarta-feira, às 15 horas, nós estamos estudando o livro No Mundo Maior, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Nós estamos aguardando só um minutinho aqui a Juliana entrar, solicitar novamente aqui. Só um minutinho, gente. Nós estamos fazendo com outro celular hoje. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Um minutinho. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Vocês estão vendo e ouvindo? Alguém poderia me dar um retorno, por favor? Só um minutinho, gente, por favor, só um minutinho. Ele parece que travou, sabe? Gente, só um minutinho, por favor. Tá no 4G, né? Parou de entrar aqui. O pessoal e a Juliana não consegue entrar, né? Não consegue aparecer aqui. Começa a passar, né? Ó. Não mandou solicitação, não? Ela solicitou, mas passou rapidinho no início. Eu pedi ela para solicitar novamente.
Ok. Ah, tá. Porque tinha parado de passar. Chamada. Ok. Virgem Santa, rogai por nós, pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja com estiver. Abençoai as casas das águas, as patas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminar a cabeça dos homens, te pedimos agora. E que o bem aconteça, Nossa Senhora. Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja com estiver. Abençoai nossas casas das águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminar a cabeça dos homens, te pedimos agora. E que o bem aconteça, Nossa Senhora. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares que
lembrança me faz adormecer. Sabe que a espada da dor entra em meu ser. Vou me carregar nos braços, leva-me em meu abraço. Sinto minha alma chorar por de ti. Cura, Senhor, de dor. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso vir. Cura, Senhor, onde vou. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego em todo cansaço. Quero acordar um novo abraço a me aquecer. Cura, Senhor, onde vou. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde vou. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Existe algo além, morrer não é o fim. Tenha fé, meu irmão. Uma vida é muito pouco para alcançar a perfeição. Merecemos a expiação. Jesus é nosso guia, o Evangelho é a direção, mostrando a lei divina da reencarnação. Revelação. Onde vir pra onde vou, porque estou aqui.
sempre ajudando, com amor no coração, hora da caridade, não há salvação. Não há dor em vão, é o que nos ensina quanta consolação. Essa doutrina começa em cada casa, essa transformação que nos mostra que o amor, na verdade, é nosso irmão. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. É muito bom, né, estarmos aqui novamente para estudarmos um pouco do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Esse Evangelho do Cristo, alguns pesquisadores, né, alguns palestrantes, nós já ouvimos algumas vezes falando do Evangelho de Deus, não apenas o Evangelho de Jesus, porque nós aprendemos com a doutrina espírita que Jesus é o governador espiritual do nosso orbe. No livro A Caminho da Luz, no início, o Emmanuel fala de da pleide de espíritos que coordenam o sistema solar. E que essa pleide de espíritos reúnem em determinadas épocas, e eles se reuniram 2 vezes, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, que eles se reuniram próximos à Terra, essa pleide de espíritos que coordena o sistema solar, essa pleide de Cristos, né? Que Jesus é um destes Cristos, e que existe um Cristo superior que coordena o sistema solar. Existem Cristos superiores que coordenam as galáxias, né, as constelações, informações dos Espíritos para nós. E que eles se uniram próximos à Terra, na época da formação da Terra e depois na época da vinda do Cristo, na época da vinda de Jesus, quando ele veio para trazer essa mensagem divina, essa mensagem do Evangelho. Então, nós ainda não temos ideia, nós não temos ainda a dimensão, a grandeza
né, a percepção da grandeza destes ensinamentos. Porque em determinados momentos, na obra do André Luiz, um mentor de uma esfera mais elevada, ele vem trazer uma mensagem para espíritos trabalhadores de várias áreas. Porque aprendemos e esse descortinar da espiritualidade para nós, através da doutrina espírita, sobre a vida no plano espiritual, sobre essa organização nos planos espirituais, nos fortalece muito, nos dá muita esperança, nos dá muito conforto, né? Nós passamos a nos direcionarmos melhor aqui na Terra. Então, ouvindo uma vez uma pessoa comentando que após ler Nosso Lar, ele se sentiu espírito eterno fazendo a sua trajetória aqui na Terra. E eu acho que quase todos nós sentimos assim, a partir do momento que nós temos este conhecimento, dessa organização, dessa vida maravilhosa, espiritual, que é a vida verdadeira. Então, numa reunião com espíritos trabalhadores, porque é muito bem organizado, né? Um espírito é responsável pelos hospitais psiquiátricos, algum hospital, por exemplo. Tem espírito responsável por criança, tem espírito responsável na área da arte, da cultura em geral. Então, no livro Os Mensageiros, tem um espírito responsável por uma parte de uma estrada. O que acontece? André Luiz e Aniceto, eles chegam até, e o Vicente, são 3 espíritos, eles chegam próximo, na região de campo, na roça, eles chegam perto de uma determinada estrada e tem uma aglomeração. Eles aproximam mais e vão perceber que tem um homem, um senhor, que teve um acidente com um animal, um cavalo, que deu um coice na cabeça dele, está sangrando muito. E o mentor responsável chega para aquele espírito responsável por aquela parte da estrada e pergunta para ele assim: mas por que você deixou acontecer este fato? Aí ele diz assim: esse trabalhador, essa pessoa que passa aqui com este animal todos os dias nessa estrada, ele passa muito alterado, ele passa muito nervoso e ele está sempre agressivo, batendo no animal, e está sempre agressivo, ele está sempre muito nervoso. E eu tento ajudá-lo, eu tento auxiliá-lo, mas ele não dá abertura, porque o problema maior é este, gente. Nós temos os anjos guarda, podemos chamar de anjo guarda, guias espirituais, missionários da luz. Nós temos os espíritos mais elevados que cuidam das nossas vidas, que cuidam dos nossos trabalhos. É muito bem organizado, tudo. Então, mas nós, muitas vezes, não damos abertura para recebermos instruções, orientações, conselhos. Constantemente nós estamos sendo amparados por amigos espirituais mais elevados, todos nós.
Porque a nossa encarnação ela é muito importante. E é muito importante que nós vencemos a nossa encarnação. É muito importante que nós saiamos triunfantes, triunfadores da nossa própria existência. Nós saímos daqui realmente vencedores. Isso é muito importante. Não vencer em termos materiais, não vencermos em termos de poder, né, de fama, não. Isso é uma consequência e cada um tem um compromisso, cada um tem um caminho. Mas nós vencermos em termos espirituais, em termos emocionais, psicológicos, né? Em termos realmente de espírito, nós vencermos, sairmos daqui bem espiritualmente. Por quê? Nós lembramos dessas obras, né, do Emmanuel, os romances históricos, na época do Império Romano. Então, vários cristãos morriam para a terra, para as pessoas que estavam em volta, eram pessoas derrotadas. Para Jesus, para a espiritualidade maior, para a sua condição de espíritos, eles saíam triunfadores, eles saíam heróis, né? E para a terra eram mendigos, eram galileus, eram seguidores daquele profeta nazareno, aquele profeta que andava com prostitutas, com leprosos, com paralíticos, era um profeta qualquer, e eles eram seguidores daquele profeta. Então, para o Império Romano ali, os administradores eram pessoas de nível, né, inferior, né, socialmente, economicamente, a maioria. Eram pessoas que não tinham expressão nenhuma na sociedade, né? Pessoas eram consideradas párias, né? E eram qualquer, eles não tinham direito nenhum, não tinham os seus direitos. E desencarnavam, às vezes, de forma violenta, né? E com muito sofrimento. Então, era qualquer um, às vezes escravos, né? Mas do lado espiritual, eram grandes heróis, grandes heroínas, grandes vencedores. Então, a visão, ela é muito diferente, né? Espiritual. Então, sempre temos colaboradores, sempre temos esses amigos que torcem pela nossa vitória, torcem pelo nosso sucesso. Muitos amigos, né? Nós precisamos sempre lembrar disso. Nós estamos sempre com companhias. Na medida que nós elevamos os nossos sentimentos, nossos pensamentos, não sermos santos, né, gente, uma hora para outra que não somos, mas elevarmos os nossos pensamentos, elevarmos os nossos sentimentos, nós vamos conectar com essas mentes mais elevadas. Então, um amigo disse uma vez que a distância nossa com Deus é a prece. Na medida que nós fazemos uma oração, que nós fazemos uma prece de coração, uma prece sentida, não precisa falar palavras bonitas, pronunciar palavras belas, não. É apenas emitir um sentimento mais elevado. Nós conseguimos conectar com esferas mais elevadas. E aí nós vamos receber as orientações necessárias, as intuições necessárias, as inspirações devidas para direcionarmos melhor. Porque um dia na nossa existência, ele é muito importante. Ele é muito importante. Então, nós sermos heróis, né? Heróis aí, espirituais, né? Heróis para nós mesmos, para nossa consciência, todos os dias, podemos ser, né? Porque se constrói um grande edifício tijolo a tijolo, né? Um grande oceano é formado de gotas d'água, não é? Um grande livro é letra sobre letra. Então, a nossa existência também, ela é composta de minutos, né, de segundos, de minutos, de horas, de dias, principalmente. Então, nós pensamos nisso, que cada dia nós precisamos sairmos vencedores daquele dia. Naquele dia, daquele dia.
Então, nós ficamos mais atentos a essa ajuda que nós temos constantemente. Então, quando o André Luiz, o Vicente e o Aniceto, que eles chegam, são 3 espíritos, personagens do livro Os Mensageiros, psicografado pelo Chico Xavier, editado por André Luiz. Então, nesse capítulo, que eles chegam no campo, então, a hora que o animal havia dado um coice naquele senhor, no condutor, aí o mentor, o espírito responsável por uma parte da estrada. Isso aí nos chamou muita atenção. Um espírito responsável por uma parte da estrada, nem a estrada toda, por uma parte da estrada. Aí ele vai dizer que ele tentou ajudar esse condutor, do animal vários dias, mas ele estava tão nervoso, ele estava tão possesso, e tão alterado, tão rebelado, que ele não conseguia ser ajudado. E naquele dia ele estava tão alterado, agredindo tanto o animal, de uma forma tão intensa, que foi impossível evitar o acidente. Então ele leva um coice, está ali sangrando, ele leva um coice na cabeça, estava sangrando, algumas pessoas já tinham aproximado para ajudar a levar para um hospital, tal. Aí o mentor, esse responsável pela estrada, esclarece para o mentor superior. Aí o mentor superior diz assim, realmente, então não tinha condições de ajudá-lo. Então nós vemos assim, às vezes quantas brigas de casais, gente? Às vezes na hora da briga ali, um mentor, o outro tenta intuir, tenta inspirar, fala assim, calma, mantenha a calma, tal. Mas a gente fica tão possesso, às vezes, deixa o orgulho falar tão alto dentro da gente, e às vezes colocamos palavras que nós vamos ferir, que nós vamos magoar a outra pessoa. Isso acontece muito em relacionamento amoroso, relacionamento conjugal, mesmo relacionamento de amizade. Às vezes, as duas pessoas ficam tão alteradas, um agride o outro verbalmente, quando não agride fisicamente, e ali deixa marcas profundas para a vida toda, que às vezes um silêncio poderia ajudar. O silêncio de como uma pessoa foi conversar com o Chico Xavier e disse assim, Chico, a minha vida conjugal está um inferno. Eu tenho 18 anos de casada com meu marido, uma mulher falando para o Chico. E minha vida é um inferno. A gente briga sempre. A gente não consegue conversar. É um inferno. Aí o Emmanuel, o guia espiritual do Chico, próximo, falou, Chico, diga para ela para usar a água benta. Mas ela disse para o Chico, lá em casa não tem água benta. Aí o Chico disse sim, o Emmanuel está dizendo que sim. Aí passa a instrução para ela, você vai usar água do pote, porque antigamente tinha as talhas, os filtros, potes, onde a pessoa colocava água para tomar. A senhora vai fazer o seguinte, quando o marido da senhora começar a brigar, começar a discutir, começar a falar mais alto, começar a falar da mãe da senhora, da vida da senhora, tal, essas coisas todas. Aí a senhora vai correr no pote e vai... Gente, desculpa. Você vai pegar um copo, com água e vai encher a boca d'água. A senhora não vai engolir e nem vai devolver a água. A senhora vai deixar a língua banhando naquela água. Depois que o marido da senhora cansar de falar, de xingar, de falar da vida da senhora, de falar tal, a senhora joga a água fora. Aí a água benta, Então, tem um pensamento antigo que diz que quando
Quando um não quer, dois não briga, né? Mas o problema maior nosso é o orgulho, né? Às vezes alguém fala alguma coisa, você é desaforo. Eu não posso ouvir isso e ficar calado, né? E quantas situações hoje, quantas pessoas estão numa cadeia, estão numa penitenciária, porque não calou, né? Porque não foi um pouco humilde em determinado momento, às vezes sacou uma arma, matou o outro, não é? É a condição inferior, animalesca nossa ainda. É uma condição animalesca. Porque se nós passarmos perto de um cachorrinho, ele estiver deitado, e nós pisarmos na sua cauda, ele vai reagir. A reação do cachorro é morder, porque ele está se defendendo, ele está reagindo diante daquela dor, né? daquele ato nosso, nós pisamos no rabo dele. Aí ele vai voltar e vai tentar morder a gente. Por quê? Ele está reagindo, ele está defendendo, ele está reagindo. E nós, seres humanos, nós temos a razão, a capacidade de raciocinar, de pensar. E nós podemos agir, nós não precisamos reagir. Então, quando o Divaldo Franco ele narra uma passagem interessante, muito jovem, um ônibus lotado em Salvador, ele disse que e tinha um espírito que sempre perseguia ele. E o espírito criava situações para deixar ele numa situação embaraçosa. E ele viu um senhor alto perto dele. E ele havia comprado um sapato, ele disse que era um sapato tipo de verniz que usava antigamente, e ele estava muito feliz com aquele sapato, né? E ele, a hora que ele viu aquele senhor alto, ele já imaginou assim, aquele senhor vai pisar no meu pé. E o pior, vai estragar o meu sapato novo. Aí, de repente, aquele senhor veio, né? Foi aproximando dele e realmente pisou com muita força no pé dele. Ele falou que doía tanto o pisado, mas doía mais a dor de pensar que estava estragando o sapato novo dele. Aí ele disse que revidar não podia, que o senhor era mais alto que ele, né? Aí disse o senhor assim, você está vendo, você está sentindo, ele cutucou no senhor, o ônibus lotado lá em Salvador, ele cutucou no senhor e disse assim, só está sentindo uma coisa fofinha debaixo do seu pé? Pois é meu pé, por favor, tire daí, né, o seu pé. Então ele fala de uma forma cômica, né? Mas ensinando para a gente que se nós temos 1000 maneiras, 1000 formas de nós resolvermos uma situação, de nós conversarmos, de nós dialogarmos, né? Tinha uma mãe que dizia para o filho assim, filho, guarde a lenha. Eles moravam na roça e tinha que guardar a lenha para colocar no fogo, né, para cozinhar. Então, eles não tinham, na época não tinha fogão a gás, né, era fogão elétrico, né, era a lenha. Então, o filho, guarda a lenha. E a mãe falava isso vários momentos durante o dia. Quando chegou a tarde, o pai chegou do trabalho, ele percebeu que o filho não tinha feito a tarefa dele. Aí ele chegou para o filho e disse assim, meu filho, eu tenho certeza que você já guardou a lenha para sua mãe. E saiu. Passou um pouquinho, chegou lá, o filho já tinha guardado. Então, realmente, a psicologia nos ensina muito, né, gente? Hoje a ciência psicológica, né, nos alertando muito dessa questão de nós aprendermos a falar, nós aprendermos a dialogar. Os animais, né, eles, às vezes eles agem até melhor do que a gente em determinados momentos, né? Agem até melhor. Mas nós carregamos dentro de nós ainda um primitivismo muito grande. Nós carregamos dentro de nós os instintos animalescos ainda muito fortes, né? E agimos muitas vezes por instinto.
por instinto. Nós percebemos que estamos num planeta de provas e expiações e existe uma diversificação muito grande em níveis de evolução. Nós convivemos com a Madre Teresa de Calcutá, com o Chico Xavier, com a Irmã Dulce, com o Mahatma Gandhi, com o Martin Luther King, né? São pessoas expoentes, né, na caridade, no amor, né, na solidariedade. E tem muitas pessoas evoluídas no anonimato. Existem muitos irmãos nossos ainda, né, na fase animalesca ainda, né, na fase primitiva. Se nós estivermos caminhando e alguém cruzar o nosso caminho, cruzou o nosso caminho de uma forma que nós sentimos ludibriado ou sentimos agredido, nós podemos matar, tirar a vida da pessoa. É uma vibração ainda animalesca, muito inferior nossa ainda. Então, nós percebemos que tem estatística que é uns 2% ainda que vibra ainda, né, de uma forma criminosa, muito violenta, muito ostensiva, e 2% extremamente bons. A maioria de nós, estamos no meio termo. A maioria estamos acertando e errando constantemente, mas com uma tendência muito grande para acertar. Uma grande parte da gente, nós percebemos isso. Né, gente? Se nós formos fazer uma análise, uma grande parte das pessoas não são ruins ainda, não existe aquela maldade dentro. Age às vezes por ignorância. Não é? Jesus disse isso para os discípulos. Né? Meus amigos, o ser humano, às vezes ele é mais ignorante do que mal. Então, principalmente nesse momento hoje que nós vivemos, né, gente, nesse momento de transição tão grande, a maioria de nós a maioria das pessoas, né, vamos colocar todos nós, às vezes estamos muito doentes espiritualmente, né? Estamos realmente com muitas dores, com muitas feridas na alma, carregamos muitas feridas. E às vezes trazemos feridas de outras encarnações, né? Feridas dessa encarnação. É o que nós estamos falando, dos nossos relacionamentos, quando somos agressivos, né? Podemos ferir profundamente as pessoas e as pessoas carregam essas feridas. Assistimos recentemente uma palestra do Dr. Alberto Almeida, ele falando da criança ferida interior, né, que nós carregamos. Às vezes, tanto a psicologia quanto a espiritualidade bate muito na tecla de nós cuidarmos muito das crianças, muito, né? Com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, nessa fase de tanta tecnologia, tirar um momento ali de olhar nos olhos, conversar, brincar junto. Tinha um conhecido nosso, a família morava numa cidade próximo de Passos, os parentes dele, numa fazenda, o pai era fazendeiro, e eles tinham muitos parentes, né? O pai dele tinha muitos filhos, muitos netos, bisnetos. Então, quando reunia a família toda, o senhor sempre foi fazendeiro, né? Morava na roça. A hora que reunia a família toda, ele chegava, pegava um chapéu, ia passando o chapéu em todas as pessoas, recolhendo o celular. Aí, enquanto eles estavam reunidos ali, todos os celulares ficavam dentro do chapéu do pai desse amigo, né? Desse senhor. Então, para quê que ele fazia isso? Para as pessoas conversarem, né? Para as pessoas olharem nos olhos, porque faz falta, né? Conversar, olhar nos olhos, e principalmente com a criança. Hoje, com essa vida tão corrida, né? Hoje, com tanta tecnologia, principalmente agora nessa pandemia, né? Usando muito a internet, mas a gente tem aprendido que precisamos parar, né? Dar uma parada ali, olhar nos olhos. A gente não está podendo abraçar, né? Não está podendo tocar, que faz falta, mas a gente tocar, né? Trocar ideia, trocar energia, né? Através do olhar,
Hoje temos mais oportunidade, porque ainda mais estamos usando máscara, a gente pode olhar mais nos olhos, né? Então faz falta, faz falta. Então nós não perdermos, né, a nossa essência, né? Claro que a gente não podemos virar as costas para a tecnologia, mas não perdemos a nossa essência, né? Precisamos realmente trabalhar isso aí, porque quando Jesus disse, o reino dos céus, né, é para aqueles que assemelham as crianças, né? Por quê? Porque a criança é pura, a criança é simples, né? A criança é amável, né? Claro que tem exceções, às vezes, né? A criança está com um determinado distúrbio, mas a maioria do espírito, quando está na fase infantil, as tendências inferiores estão adormecidas. Então, o que sobressai é a essência verdadeira. Porque na essência nossa, todos nós somos bons, nós somos puros, né? Nós somos luz, nós somos amor, todos nós, na essência, nós somos, né? Mas muitas vezes nós desvirtuamos. Então, lembramos o que nós estávamos falando no início, gente, quando um mentor, né, de esfera mais elevada, que vem falar para espírito responsável por várias áreas, igual nós estávamos comentando, o espírito responsável por uma estrada, por várias áreas, né? O que ele faz? Ele nem tem corpo, não tem forma física mais. Porque quando o espírito vai evoluindo muito, ele perde a forma perispiritual. Ao lado contrário também, o espírito perde a forma perispiritual, né? Às vezes tem espíritos tão animalesco ainda, vibrando de uma forma tão animal, tem espírito às vezes chega na reunião mediúnica e está jogando as patas sobre a mesa, né? Na obra do André Luiz nós vemos vários espíritos com formas animalescas, né? Com formas de animal, mas também quando o espírito vai evoluindo muito, ele pega a forma perispiritual. Lívia, quando aparece para o Chico Xavier tinha terminado de psicografar há 2000 anos. E ele termina à noite, cedinho, ele vai para a Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. E o sol estava forte, já às 7 horas da manhã, e ele percebe uma estrela, mais ou menos uns 50 metros de altura. Aí uma voz se aproxima do Chico e diz assim: Chico, é Lívia que vem te saudar. Né? Lívia, uma das personagens do livro Há 2000 anos. Quem leu Há 2000 anos lembra, né? Um espírito que deu uma guinada espiritual naquela encarnação. E ela desencarna e sobe para esferas elevadíssimas. Então ela aparece para o Chico em forma de estrela, porque tamanha evolução. E é interessante que o Chico percebe raios, fios luminosos saindo daquela estrela, envolvendo o coração do Chico. E o coração dele entra em descompasso, né? Aí, automaticamente, aqueles fios são recolhidos. E aquela voz diz assim: que pena. Ela queria fazer um violino do seu coração para tocar a música da sua alma. Mas o seu coração está muito enferrujado, Chico. Imagina o coração do Chico enferrujado, né, gente? Imaginamos. Mas mostrando para a gente que esses espíritos elevadíssimos, eles perderam a forma perispiritual, tamanha evolução, né? A gente não consegue nem, às vezes, entender, né? Conceber essa ideia. Mas, voltando, que nós estávamos falando no início, esse mentor, ele vai falar para vários mentores de nível inferior a ele, para aconselhar, né, para trazer diretrizes, né, trazer conselhos realmente, trazer informações para que eles façam o trabalho de uma forma melhor.
Então, naquele momento que ele desce de esferas mais elevadas, que ele corporifica ali no plano espiritual, né? Consegue ganhar um corpo perispiritual, e manifesta para eles, ele abre um pergaminho luminoso, olha o detalhe, ele abre um pergaminho luminoso onde tem um versículo do Evangelho. E ali ele vai falar, ele vai fazer uma dissertação, sabe, sobre aquele versículo do Evangelho. E consegue equacionar, consegue resolver o problema de todos que estão ali. Consegue direcionar, consegue instruir todos. Com o versículo do Evangelho. Então nós vemos a importância, né, do Evangelho. A importância quando Jesus disse, quando os fariseus saduceus chegaram para ele, diz qual que é o maior mandamento da lei, né? Porque eles seguiam Moisés. Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu estou resumindo todas as leis e os profetas nesses 2 mandamentos. Então a gente percebe que dali Jesus ele mostra um marco, né? Ali a lei, né, de Moisés, né, os ensinamentos de Moisés param ali e a partir dali a lei do amor. Quer dizer, a partir desse momento, né, eu estou trazendo um código divino, que é o Evangelho. Então, ele vai resumir todas as leis e os profetas em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, não é difícil. Ao mesmo tempo, nós colocamos muitas barreiras para seguir esses ensinamentos, né? Para respeitar as leis de Deus que estão na nossa consciência. E amar o próximo, né? Desejar o bem para o próximo, perdoar. O mundo está precisando muito de perdão. Nós estamos precisando muito de perdão. Muito, muito. Aquela pessoa que perdoa, uma vez eu li um pensamento lindíssimo que diz assim, perdoar é devolver ao outro o direito de ser feliz. Perdoar é devolver ao outro o direito de ser feliz. Então, a importância do perdão, né? Uma vez uma senhora chegou para o Chico e disse assim, Chico, eu li no Evangelho que Jesus disse o seguinte, que nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes. Eu fiz as contas, deu 70 vezes 7, 490, né? Eu já perdoei o meu marido muito mais de 490 vezes nessa encarnação. Aí o Chico sorriu e diz assim, mas é 490 vezes cada ofensa, né? Então, a hora que a gente chegar em tantas, né, a gente esforçar para perdoar tantas vezes, nós já conseguimos perdoar, né? Mas é um esforço, porque tem situações que nós vamos perdoar que são erros gravíssimos que às vezes alguém fez conosco. Mas nós não conhecemos o nosso pretérito, nós não conhecemos o nosso passado. Às vezes no passado nós temos muito pior. O Emmanuel alertou o Chico, Chico, quando você vê alguma coisa muito difícil, muito ruim, não se escandalize, porque no passado nós podemos ter feito pior, né? Então, quando a gente vê algo muito pior, muito ruim, que alguém faz algo conosco muito ruim que nós achamos, né? Porque nos nossos relacionamentos existe a ofensa, né? Às vezes a pessoa nos ofende sem querer, às vezes é querendo, às vezes sem querer. Mas nós guardamos aquela mágoa, aquele ressentimento. E guardar mágoa, ressentimento, faz mal primeiramente para nós. É como nós carregarmos lixo. Carregarmos lixo, gente. Ninguém gosta de carregar lixo. Nós gostamos da nossa casa limpa, nossa casa cheirosa, né? Nosso corpo físico, né? O banho diário. Gostamos de andarmos limpos, não é? Então, a nossa alma também, a nossa casa mental, ela precisa estar cheirosa, ela precisa estar limpa, né? Precisamos limpar, principalmente com mágoas, com ressentimento. Isso faz muito mal para a gente, faz muito mal, né? Por isso que Jesus,
ele bate na tecla no Evangelho, perdoar sempre, né? Trabalhar conosco o perdão. Então precisamos, porque o Evangelho do Cristo é um código realmente universal, né? E os ensinamentos do nosso Mestre são ensinamentos para hoje, para amanhã e sempre. Gente, nós estamos chegando no final, né, da nossa conversa e vamos preparar, né, para o nosso final e estamos desejando um bom final de sábado, né, uma boa noite para todos, um bom final de semana e uma ótima semana também que vai começar amanhã. E na próxima quarta, às 15 horas, estaremos aqui. E amanhã vamos reiniciar o estudo sobre mediunidade presencial, cuidando, né, com todo mundo com máscara, com a distância, amanhã a partir das 18 horas, de 18 às 19. Então, que todos nós, né, tenhamos uma boa noite e fiquemos com Deus.